Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais continuando o estudo aqui do Livro dos Espíritos. Nós estamos terminando o capítulo 8, o capítulo 8 que fala sobre emancipação da alma. Nós vamos para os dois últimos itens, êxtase e dupla vista. Vamos lá, então. Eu procurei aqui uma definição de êxtase para a gente começar o nosso resuminho, né? Então vamos ver lá. O termo êxtase pode ser entendido em diferentes contextos, mas em geral significa um estado de intenso arrebatamento da alma ou da mente, em que a pessoa parece desligar-se das sensações físicas do mundo exterior, né? Ficando profundamente concentrado em uma experiência interior. Isso é a definição que eu achei, né, sobre êxtase. Aí tem algumas definições conforme a psicologia, por exemplo, sensação de alegria ou prazer ou deslumbramento tão intenso que a pessoa fica quase fora de si, né? Ah, tem o termo, da onde vem essa palavra, êxtase, né? Vem do grego êxtasis, né? A palavra grega êxtasis, que significa sair de si. Eu acho importante isso para depois a gente entrar aqui no que Kardec coloca para a gente, né? Eu vou colocar aqui, segundo a doutrina espírita, Kardec. Vamos lá. O êxtase é um grau elevado de emancipação da alma, mais intenso que o sonho e o sonambulismo. Lembra que a gente falou que sonambulismo, a gente falou essa semana, né, no nosso estudo anterior, sonambulismo, ele é mais profundo do que o sonho, um desligamento da alma, mais profunda, desligamento, eu nunca gosto de usar essa palavra, né, desprendimento mais profundo, né, do que no sonho. O êxtase, ele é mais profundo do que o sonambulismo. Então, o desprendimento da alma é mais intenso, como ele coloca aqui, né? Nesse estado de êxtase, né, a alma se desprende, parcialmente sempre, né, desprendimento parcial, mantendo ainda o laço vital, né, mas ficando livre para perceber as realidades espirituais, né? Ela deslumbra, né, o mundo espiritual, entra, né, em contato com este mundo. E aí, a partir daí, ela pode acessar, né, conhecimentos da sua vida anterior, a percepções da sua vida futura, né, com maior clareza e entendimento. Pode entrar, inclusive, como dizem aqui os espíritos, né, em contato com mundos mais elevados, mais sublimes, né? Kardec coloca aí, entretanto, que ah, complementando aqui, né? O estático pode ter visões, revelações, vai ter contato com os espíritos e experimentar sensações sublimes de bem-estar, como se estivesse, não, estando, né, em esferas mais elevadas. Então ele pode estar em contato com planos mais elevados da espiritualidade, se assim for permitido, né, e de acordo com a sua condição espiritual. Mas Kardec, ele faz um alerta que nem todo êxtase, às vezes pode acontecer de que no êxtase o que o espírito está vendo para ele é uma realidade. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que essa realidade é filtrada, né, pelos o espírito ainda está encarnado, ele guarda as suas sensações, os seus entendimentos do ser encarnado, do seu conhecimento adquirido, dos seus preconceitos, de como ele enxerga o mundo, e ele passa a ver a realidade, né, espiritual, que é real, mas sobre este filtro, sobre este olhar dos seus preconceitos, dos seus entendimentos. Se é uma pessoa, por exemplo, nós já falamos até sobre isso algumas vezes, por exemplo, se eu tenho contato com o plano espiritual, não tenho conhecimento, por exemplo, da doutrina espírita, falando, descrevendo, nos trazendo um conhecimento mais profundo da vida espiritual, né, do mundo espiritual, mas eu tenho conceitos da espiritualidade como céu e inferno. Eu filtro o que eu estiver vendo, né, sobre esta ótica de céu e inferno, por exemplo.
né? E eu vou fazer descrições que não serão, né, exatamente aquilo, né? É real para mim, mas eu estou vendo sobre esta visão, né? Porque eu estou encarnado, eu conservo este entendimento, este conhecimento. A gente não pode esquecer. Por isso que Kardec alerta, né, os muitos enganos, né, e erros dos estáticos, né? A gente deve filtrar, né, isso, né, o que é trazido para nós, né? Continuando aqui, então Kardec faz esse alerta, né, que é preciso um discernimento para não confundir fantasia com a realidade espiritual. Então se mistura muito, né, da fantasia que o médium, perdão, o estático tem ali para descrever aquelas visões que ele está tendo, aquele contato com o mundo espiritual. Vamos ver aqui. Então, em resumo, né, dentro aí do kardecismo, o êxtase é uma das formas pelas quais se manifesta a independência relativa porque há ainda a ligação, né, com o corpo físico, a independência relativa da alma em relação ao corpo físico. Kardec coloca, né, então, a importância desses relatos, né, êxtase, sonambulismo, como a prova, né, da existência de algo mais da alma e da possibilidade da alma fazer esse desprendimento e entrar em contato aí com o plano espiritual, com o mundo dos espíritos. Eu queria fazer aqui uma observação que eu pesquisei. Então, tem algumas definições do êxtase, né, como a gente citou aqui, de acordo com a ciência, então, de acordo com a psicologia, né, a ciência. Então, tem algumas visões aqui. Eu queria ver se a gente acha algum ponto de contato ou não em relação ao que a gente acabou de falar sobre a definição kardecista sobre o êxtase. Eu achei um interessante aqui, mas vamos começar com o neurológico, por exemplo, né? Como é descrito o êxtase, né? Segundo o aspecto, a visão neurológica, pode estar associado a descargas intensas de neurotransmissores, como a dopamina, serotonina, endorfina, que causam sensação de prazer, né, unidade e transcendência. Isso é um aspecto neurológico. No aspecto psicológico, aparecem experiências místicas, artísticas, meditativas ou até amorosas, quando a pessoa se sente fundida a algo maior. Sempre há essa ideia de uma transcendência para algo maior que o indivíduo. Todas essas visões, prestem atenção. Essa que eu achei mais interessante aqui. A neurociência moderna mostra que durante os êxtases, né, os êxtases místicos ou meditativos, há uma redução da atividade do córtex parietal, a área, preste atenção nisso, a área ligada à noção de limites do corpo. Isso explicaria a sensação de união com o todo e perda do eu separado, que é a transcendência, né? Eu não me sinto mais ligado ao meu eu interior, eu me sinto ligado ao todo. Olha que interessante. A ciência troca as coisas, né? O efeito pela causa. Então, eu achei interessante essa aqui da neurociência. Isso é experiência realizada, né? Hoje em dia se consegue medir, né, quais áreas do cérebro, numa meditação, por exemplo, você entrar em estado de êxtase, foi isso que aconteceu aqui, você coloca lá todos os eletrodos no cérebro da pessoa e consegue medir, né, as áreas do cérebro que se acendem ali, que estão ativadas ou que são desativadas, que é o que ele coloca aqui, né? Então, uma redução da atividade do córtex parietal, área ligada à noção de limites do corpo. Então, aí,
a ciência pega que é uma função do cérebro, o cérebro entra neste estado causando, né, a sensação, o efeito, seria a causa, né, este efeito do cérebro é a causa dessa sensação, do êxtase. Né? Por quê? Eles trocaram o efeito pela causa. É o cérebro que causa. Não. Quando você coloca nessa equação o espírito, a existência do espírito, você percebe que o que acontece no cérebro não é a causa, é o efeito. Porque essa diminuição desta área do cérebro, né, a área ligada à noção de limites do corpo, presta atenção, a área ligada à noção de limites do corpo. Por que essa área é desativada, reduzida? Porque a alma se afasta do corpo. Então, o efeito, isso é causado no cérebro pelo afastamento do espírito, do desprendimento do espírito, e não o contrário. Então, todas essas coisas que colocam, os efeitos psicológicos, né? Descargas intensas de neurotransmissores, né, como dopamina, serotonina, que causam sensação de prazer, unidade e transcendência. Quer dizer, isso é causado, né, no cérebro pelo desprendimento e a sensação de que a gente falou aqui, né, dentro aqui da explicação espírita, né? Êxtase, um grau elevado de emancipação da alma, sensação de bem-estar, em contato, por exemplo, com mundos mais elevados, espíritos mais elevados, né? Visão destes mundos, da felicidade que eu posso alcançar, né? Quando estou vendo esses mundos, eu posso alcançar e viver nesses mundos. Né? E eu tenho um perigo relatado ali pelos espíritos, essa sensação de ser tão intensa no estático, dele querer se desligar e ficar neste plano. E aí é colocado que se deve chamá-lo, né, nesse estado, a sua atenção deve ser lembrado que não lhe é permitido estar nesses mundos, pode vislumbrá-los, e que se ele se desligar, o último lugar que ele estaria seria nestes mundos. Né? Então, de onde vem essa sensação, essa descarga toda no cérebro de bem-estar e tudo mais? Né? Pelo que está, a pessoa está, o corpo ali está em êxtase, né? Profundo, está desligado da sua consciência do mundo, de onde ele está sentindo esses prazeres. O funcionamento do cérebro, cientistas colocam aí, né? É o cérebro funcionando. Não, o cérebro está reagindo. As sensações que lhe são transmitidas, porque ainda existe a ligação, no espírito desligado e vislumbrando, tendo contato. Né? Só como Kardec falou, nós quando nos desligamos, nós estamos encarnados. Todos esses estados que nós estamos colocando aqui são estados do encarnado. Sonambulismo, o sono, o sonho, né? O êxtase agora, são estados do encarnado. Nós estamos ligados ao nosso corpo físico, ainda encarnado, na nossa limitação de encarnados. Então, nós levamos nesse desprendimento a nossa visão particular, enquanto encarnados, ainda ligados às sensações materiais, aos preconceitos materiais, aquilo que nós aprendemos nessa encarnação, né? Os conceitos que nós aprendemos, se, por exemplo, somos criados desde pequenos numa família espírita, nós temos esses conceitos espirituais como naturais. Se nós fomos criados dentro de uma família católica, evangélica, umbandista, nós carregamos esses conceitos para nós, essas visões para nós. E isso vai influenciar como nós vemos a realidade espiritual que nós nos defrontamos. Daí o perigo, daí o cuidado da gente analisar o que é trazido desta forma, dessa maneira. E isso se estende a todo o fenômeno mediúnico. Né? Aqui nós estamos falando de estados espirituais. Entenderam? É bacana isso, né? Essas comparações, eu gosto de buscar essas comparações na ciência aqui,
que nos mostram que existem pontos de contato, só que a ciência não explica porque lhe falta um dado na equação, né, que é o espírito. Eu achei interessante porque procurando essas duas visões, né, então a conexão entre essas duas visões, a materialista, né, da ciência e a espiritual. Né? O espiritismo entende o êxtase como uma vivência real do espírito em outra esfera, no sentido no mundo espiritual. A ciência entende como um fenômeno da mente e do cérebro, que pode dar origem à sensação de transcendência. Entenderam? Materialista é a sensação, é o funcionamento do cérebro. Eles só trocam efeito por causa, né? Porque tudo isso, esses fenômenos da mente e do cérebro, são o efeito causado pelo desligamento, pelo desprendimento do espírito. Então, ó, para a ciência, é alteração cerebral, né? Para o espiritismo, é justamente o mecanismo físico que permite o desprendimento da alma, né? Porque aí a mente entra neste estado de êxtase, permitindo profundo, permitindo, né, um maior desligamento. Então, o estado cerebral permite, o estado físico ali vai permitir esse desprendimento ainda maior do espírito. Então, não está totalmente, né, dissociado, só não está mal explicado. Né? Eles não conseguem explicar todos os fenômenos. Como a gente vai ver aqui na dupla vista, vamos na sequência aqui, nós vamos falar, né, da dupla vista. Vamos lá, vamos lá. Me desculpem, eu estou no meu resuminho. Hoje ele está no celular. Cadê aqui dupla vista? Aqui. O que é a segunda vista, segundo Kardec, aqui, o kardecismo? Kardec chamava de segunda vista, mas foi traduzido né, do francês para o português como dupla vista. Em português faria mais sentido, mas Kardec usava em francês esse termo segunda vista, que é a mesma coisa. Então, se vocês ouvirem o termo segunda vista, né, é a mesma coisa que dupla vista. Vamos ver o que o kardecismo nos fala sobre este estado. É uma faculdade, né, física, característica de algumas pessoas que têm maior facilidade para que isso ocorra. Então, é uma faculdade pela qual a alma se desprende parcialmente do corpo e percebe além dos sentidos físicos. Então, não é uma visão através dos olhos, é uma visão da alma. Permite ao indivíduo ver o que não está ao alcance da visão normal, como objetos e cenas distantes, acontecimentos futuros em alguns casos, vou citar um exemplo aqui logo a seguir, presenças espirituais invisíveis ao olhar comum, né? Um mundo espiritual, espíritos à nossa volta, que nós não enxergamos, mas com essa faculdade nós podemos enxergar. Funciona como uma evidência espontânea, é natural, ela acontece espontaneamente, e não existe, não tem aí uma intermediação, uma ação espiritual. É uma condição física, uma característica física que acontece espontaneamente, naturalmente. Esta dupla vista, esta visão do plano espiritual, né? Então vamos ver as características principais aqui, né? É um estado intermediário, significa que não é um sonho nem êxtase, né? Mas uma forma de emancipação parcial da alma. Porque a pessoa continua desperta. A pessoa não está dormindo, não está em êxtase, não está sonâmbula, está desperta. Mas acontece essa condição física lhe permite um desprendimento, um despertar, né? Parcial, um desligamento parcial, que penetra, que lhe permite entrar em contato aí com o mundo espiritual. Ela é espontânea, né? Pode surgir de modo natural, em momentos de calma, de recolhimento,
ou em momentos de emoção extrema, perigo extremo, como é citado aqui no Livro dos Espíritos, né? Vamos ver aqui. É uma faculdade, ela é permanente, né? Uma faculdade permanente, mas seu exercício não é, não acontece sempre, né? A capacidade da pessoa ter essas vidências, né? Essa dupla vista é permanente, mas seu exercício não é. Ela pode ser desenvolvida, né? Pela vontade do indivíduo, com exercícios, isso pode acontecer, mas ela está ligada à organização física, né? Com algumas organizações físicas são refratárias a essa condição, então seria difícil você alcançá-la, né? Mesmo através de exercícios. Existem alguns gatilhos, como foi colocado aqui, né? Que eu falei sobre emoções intensas, né? Esses gatilhos podem ser doença, por exemplo, pode provocar dupla vista. A gente já vê, tem muitos casos narrando isso, que a pessoa está extremamente doente, muito debilitada, ela consegue ter esta dupla vista. Porque existe aí o desligamento parcial, mesmo com a pessoa consciente, ela vai narrando, e às vezes a gente acha que a pessoa está em delírio, né? Ah, está em delírio, tá. Febre muito intensa pode ocasionar isso, proximidade de um perigo, né? A gente pode entrar neste estado, nesta condição de dupla vista. E aí por diante. Vamos lá, continuando aqui. O vidente, a pessoa que tem dupla vista, né, ela percebe ao mesmo tempo o mundo físico e o mundo espiritual, porque ela não está totalmente, né, em estados de sonho, de sonambulismo ou de êxtase, então ela está parcialmente consciente, então ela consegue. Às vezes tem pessoas que não entendem isso e começam a. Por isso que as pessoas que têm dupla vista, muitas vezes, né, que não têm o entendimento, passam por esquizofrenia, a ilusão, né, a alucinação, porque ela confunde ver pessoas reais com pessoas que acha que está ali porque ela está vendo o espírito, né, e as outras pessoas não veem, tá doida, tá louca, né? Então a pessoa passa por essa condição, essa aprovação, muitas vezes até entender o que está acontecendo. Se não entender, vai ficar fazendo tratamento psiquiátrico, né? Porque não vão explicar, vão falar para ela que ela está alucinando e ela vai ser obrigada a tomar remédios e tudo mais. Por isso Kardec chama a segunda vista como se tivesse dois campos de percepção, né? Ela tem ao mesmo tempo o campo material e o campo, a visão do plano espiritual. Não é uma ilusão, isso se prova, embora possa ser influenciada pela imaginação, pode acontecer, como a gente já falou lá no êxtase, né? Nós estamos ligados muitas aos nossos conceitos, né? Ligados à influência da matéria. Então, embora possa ser influenciada pela imaginação, para Kardec a segunda vista é um fenômeno real da alma. Sim, com certeza, né? A pessoa pode misturar com a sua própria concepção de mundo, imaginação. Então, precisamos ter esse cuidado. E pode ser algum fenômeno também de pura imaginação e não necessariamente de dupla vista. Então, como discernir isso? Observação, como Kardec fazia. Observação. E não tomar de imediato como uma causa espiritual. É uma das provas práticas da independência do espírito em relação ao corpo, porque pelos relatos, pelo que essa pessoa está vendo, nós podemos muitas vezes constatar que ela realmente viu algo, né, que não é uma alucinação, como a ciência, a psicologia vai explicar. Kardec aqui, deixa eu ver aqui. Kardec menciona que algumas pessoas em estado de segunda vista anunciam fatos antes de acontecerem ou perceberem situações à distância. Então, ele cita casos, por exemplo, de uma vila na Bretanha, né, uma região da França, de camponeses, que descreviam cortejos, olha,
Eles diziam ver os cortejos fúnebres de pessoas antes mesmo de morrerem, anunciando o falecimento. Então eles descreviam o enterro daquela pessoa, quem estava, como foi, e isso de pessoas que estavam vivas. E isso depois acontecia. A alucinação, para depois acontecer, então a explicação da ciência, né, que a gente vai ver aqui, que eu fiz questão de colocar aqui, a gente vai ver que não explica tudo, né? Estados patológicos cerebrais, não, né? Então, para Kardec, isso se devia à visão antecipada dos acontecimentos futuros, né? Possível pelo desprendimento parcial da alma. E mesmo casos em que as pessoas narravam o que está acontecendo naquele momento, né? Ela consegue ter a visão de algo que está acontecendo à distância, por exemplo, com alguém conhecido dela, numa outra cidade, num outro lugar, e descreve a situação, muitas vezes o que está, descreve a situação que está ocorrendo. E depois você pode constatar, porque você entra em contato com a pessoa, né? E ela narra, não, isso aconteceu, eu estava em determinado lugar, aconteceu exatamente isso, isso, isso. Kardec cita também casos sobre isso, né? Essa visão à distância de o que está acontecendo. Prova, né? Alucinação, distúrbio patológico, doença, a pessoa está doente, está com febre, e aí viu uma coisa que estava acontecendo, como? E não estava lá, não estava presente. E você consegue constatar isso, né? Porque é real. Então, por isso que ele coloca isso, dupla vista, êxtase, sonambulismo, como uma prova da existência da alma. E a ciência não vai aceitar, é óbvio, né? Porque não entra na equação, como a gente sempre fala. O espírito. Isso acontece nas reuniões mediúnicas, né? Kardec também vai citar que ele registra que alguns médios videntes, durante as sessões, descrevem espíritos presentes no ambiente. E os detalhes, né, da sua aparência, da sua atitude, que coincide com informações que podem ser confirmadas depois. Como? Por outros médiums, de outras formas, porque tem a dupla vista, que a gente seria uma evidência, mas tem também a evidência intuitiva, né? Você pode ter uma psicografia descrevendo, e você pode comparar essas situações, né? Sempre assim, né? Essas visões do plano espiritual, essas descrições do plano espiritual devem ser analisadas, porque é a visão do encarnado, né, trazendo a sua visão, a sua interpretação. Tudo que nós vemos, o que nós vemos enquanto encarnados e conscientes, é interpretado, porque é uma experiência que é feita, né? Se apresenta uma situação qualquer, você começa a perguntar detalhes, cada um vê uma coisa, cada um faz uma descrição da situação. Isso são experiências que são feitas para ver que mesmo a nossa visão material, ela é interpretativa. Aqui onde eu cheguei, aqui, ó. Explicações científicas para a segunda vista. Então vamos pesquisar aí o que a ciência vai falar sobre este fenômeno, né? Alucinações visuais ou auditivas, né? A ciência costuma interpretar relatos e ver pessoas ou eventos não presentes como alucinações ligadas a estados emocionais, neurológicos e psicológicos. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. A pessoa ter essas alucinações? Sim, pode. Mas ligar a alucinações com eventos não presentes e você constatar que esses eventos ocorreram, e aí? Como explica? Não explica, né? Pode ocorrer em fadiga, febre, estresse ou até em condições clínicas, como epilepsia, né? Sim, pode. E às vezes pode, nestes estados, como a gente viu aqui, os espíritos colocam, né? Esses estados patológicos podem desencadear o fenômeno da dupla vista.
Então, eles podem ser reais. Então, o cérebro pode construir imagens muito nítidas a partir da imaginação, da memória. Pode, mas não explica tudo. Entenderam? Isso pode ser interpretado como visão espiritual. Sim, pode, se você não analisar, se você não tiver conhecimento, se você não tiver estudo, você pode tomar, né, visões imaginárias, realmente, que podem existir, como visões espirituais. Por isso, a observação, não tomar aquilo lá de imediato como sendo espiritual. Kardec fala o contrário? Não, né? Não fala o contrário. Então, quem não lê, quem não estuda Kardec, como quem cientistas, psicólogos e tudo mais, fala, não, isso é alucinação, mas não explica tudo. E Kardec não falou que isso aqui não pode acontecer, esses estados patológicos, né? Casos de prever mortes ou acontecimentos podem ser vistos como coincidências. Bacana, coincidência. Mas quantas coincidências? Que nem no caso dos camponeses lá da Bretanha. Quantos? Kardec foi estudar. Quantos relatos? Todos coincidência? A pessoa deveria, na época não deveria ter, mas já pensou? Jogar na loteria? Que maravilha! Coincidência? Pode acontecer? Pode, lógico, nós podemos falar alguma coisa assim, né? Pela análise das situações, eu posso falar, isso aqui vai acontecer. E acontece. Eu adivinhei? Não, foi coincidência. O senhor faz uma análise, a coisa racional, a coisa vai acontecendo, se desencadeando, acontece. Né? Não é adivinhação, não é interpretação, não é visão espiritual, não é nada disso. Só raciocínio, lógico. Vamos lá. Se tem mais alguma. Pesquisas modernas em neurociência. Legal, sempre gosto disso. Eu gosto de estudar neurociência. Estudos com meditação profunda, transe e experiências místicas mostram alterações em áreas do cérebro ligadas à percepção e ao senso de realidade. Sim, porque o espírito sai da sua realidade material, não é? Essas alterações podem gerar sensações de ver além do físico. Sim, né? Como podem realmente ver além do físico. Então, isso é a neurologia explica. Essas alterações podem gerar sensações de ver além do físico, sem que haja algo realmente externo sendo visto. Pode, mas vai estar muito ligado ao físico se isso acontecer, né? Essas alterações gerar sensações do cérebro mesmo, né? Que é aqui, né? Pesquisa, estuda a meditação, alterações nas áreas do cérebro ligadas à percepção, senso de realidade. Pode sim, se ele estiver ligado à sua realidade material. Kardec não descarta isso. Nós estamos ligados à nossa vida material, que influencia inclusive a visão, né, do mundo espiritual. Então a gente pode estar realmente ligado só à nossa realidade, criar imagens, criar situações, né, como se estivesse vendo além do físico, mas que está ligado à nossa realidade. Vai ser a nossa imaginação realmente. Não vai ser nada de extrafísico, né? Por isso a observação disso, né? O estudo de observação. Kardec fez uma ciência o espiritismo é uma ciência de observação, porque é a única forma, né? A gente estudar o mundo dos espíritos, observando os fenômenos de contato com o mundo dos espíritos e sabendo, através das observações, do estudo sistemático, distinguir do que é que a ciência coloca aqui como imaginação, influência do funcionamento do cérebro, que nós estamos ligados ao nosso corpo físico, horas, bolas, né? E tudo isso, essa ligação com o nosso corpo físico está aí, o Kardec coloca, os espíritos colocam aqui, né? Influenciam, por exemplo, como a gente já falou aqui, a nossa visão do que nós vemos no plano espiritual. Então, só o estudo sistemático, o entendimento desses fenômenos, a observação destes fenômenos no campo mediúnico, né?
a ciência não, vocês viram aqui pelo pouco que eu li, a ciência não negou os fenômenos, não nega, só dá uma outra explicação que não encaixa, né? Não explica o que Kardec falava. Pode explicar algumas coisas? Sim. Pode ser alucinação? Pode. Pode ser imaginação superexcitada? Pode. Mas explica tudo. Como eu ver uma situação que está ocorrendo naquele momento em outro lugar, em outro país, em outro estado, em outra cidade, com pessoas que eu conheço e que posso depois comprovar. Eu ver o enterro, descrever o enterro de uma pessoa que ainda está viva e isso acontecer. Eu simplesmente falo, não, foi coincidência. É o tipo da explicação que não explica nada, né? Bom, encerramos aqui, acho que já falamos demais, para variar, mas é um assunto legal, né? Eu me fascino com esse estudo da doutrina dos espíritos. Eu tenho procurado esses contatos, né? Qual que é a explicação científica? A neurociência explica muita coisa do funcionamento do cérebro, é muito interessante, eu gosto de acompanhar, né? Pena que eles invertem tudo, né? Mas é interessante, me faz entender ainda mais o que acontece, como o que a gente acabou de falar aqui, né? Essa área do cérebro desligada, né? Que dá a sensação de limite corporal. Pô, explicou, né, o desprendimento do espírito, gente. E eles, eles explicam o fenômeno e não o aceitam. É muito engraçado isso. Mas um dia a gente chega lá, né? Felizes nós que estamos aí estudando esses fenômenos e quando a gente chegar na pátria espiritual, né, de volta, a gente não vai ser tão surpreendido, né, e ficar assim completamente perdido e alheio. A gente vai ter, né, um entendimento para onde nós estamos indo, onde nós estamos chegando, como que, né? Não exatamente a descrição exata do mundo espiritual, que isso é muito relativo, né? Porque está ligado às interpretações, né? Dessas narrativas, dessas descrições, mas o entendimento da existência do espírito, da imortalidade do espírito, né, do desprendimento, a capacidade de amplificação do espírito de entendimento, tudo isso é muito nos dá esperança de suportar a nossa vidinha aqui enquanto encarnados, né, de muita expiação, de muitas provas. E o Espiritismo dá-nos conforto de que isso é momentâneo, né? Daqui a pouco passa, né? E a gente aproveitar a experiência para aprendizado, exercício do amor. É isso aí, gente. Então fiquem em paz, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.